Olá, eu sou Carolina Ferreira. E eu sou Felipe Correia. Vamos realizar o TED Talk sobre a Lei Eusébio de Queiroz, que se tratava sobre o fim da comercialização e do tráfico de africanos para o Brasil. Bom, para falar da lei Eusébio de Queiroz, é importante saber os antecedentes. Como que estava rolando a política externa naquele momento, antes de 1850, e como que estava rolando também a política doméstica, o que estava acontecendo no país. No cenário internacional, a Inglaterra, por exemplo, em 1807 já havia proibido o tráfico de escravos, o que ocasionou que em 1833 ela proibiu também a escravidão nos seus territórios. O sistema escravocrata ele travava ou colocava limites ao avanço do capitalismo, pois o capitalismo precisa de mercado para poder avançar e precisa de consumidores. Ou seja, dando a esses ex-escravos um salário, estes poderiam consumir os produtos ingleses. Iniciando o contexto histórico do Brasil naquele período, o Brasil era uma colônia portuguesa, também estava ocorrendo o bloqueio continental pela Europa, no qual Napoleão atacava países que permaneciam e continuavam tendo comércio com a Inglaterra. No entanto, ao perceberem que a ameaça de Napoleão de invadir a Portugal, a família portuguesa falou com a Inglaterra, então eles trouxeram a família real para o Brasil. Essa vinda da família real para cá não foi barato, porque além da família vieram os funcionários, tinha também os objetos da família real, então isso foi um custo muito alto para a família portuguesa. Tanto Portugal quanto o Brasil já tinham aceitado algumas condições dos ingleses para acabar com o tráfico de escravos. Portugal já tinha se comprometido a acabar com o tráfico de escravos gradualmente, isso porque a Inglaterra ajudou Portugal a se defender da França de Napoleão e também de proteger a corte lusitana de vir ao Brasil, pois o território brasileiro era o único que poderia dar maior segurança para a família real portuguesa. Bom, após algum tempo de Dom João VI aqui no Brasil, ele realizou a independência do Brasil de Portugal, que no caso o Brasil deixaria de ser uma colônia. Bom, ele precisou, depois de algum tempo, voltar para Portugal porque estavam ocorrendo alguns problemas políticos por lá. Então, Dom Pedro ele assumiu a coroa daqui. Tanto Portugal quanto o Brasil já tinham aceitado as condições da Inglaterra, ou algumas condições da Inglaterra, para tentar acabar com o comércio escravo. Isso se deu por vários motivos, mas um deles é devido à mudança de mentalidade que ocorria na Inglaterra devido à mudança econômica que estava acontecendo no país para um sistema capitalista liberal. Nesse sistema, a mão de obra escrava não era mais vista como algo lucrativo, justamente porque esses escravos não tinham poder de compra algum. Ou seja, a mão de obra escrava acabava sendo como um empecilho, uma trava ao avanço comercial, uma trava ao avanço do mercado. Após a abdicação de Dom Pedro I e o início do período de regência, a Inglaterra ainda continuava tendo relações comerciais com o Brasil, apesar de ainda ter alguns furos assim de comércio, né, de africanos. Então, no dia 7 de novembro de 1931, foi sancionada uma lei Feijó Barbacena, que foi implementada pelo parlamentar Marquês de Barbacena. Bom, essa lei ela não foi muito bem aceita, porque alguns escravocratas eles enxergavam que primeiro era uma fonte de renda para eles e que era necessário esse tipo de mão de obra. Bom, após algum tempo, 20 anos de governo, Dom Pedro ele acabou tendo alguns problemas dentro do Brasil. Primeiro, ele fechou a Assembleia Geral e muitos viram isso como um ato bastante autoritário. Como também o Brasil ele sofria bastante com relação a finanças, porque primeiro que a gente gastou muito dinheiro na Guerra da Cisplatina e o Brasil também ele tinha problemas em relação à importação e exportação. Ele exportava muito menos do que importava, ele importava mais da Inglaterra
E também havia essa questão da variação das taxas alfandegárias. Então, esse foi alguns dos empecilhos que acabaram causando a saída, né, a abdicação de Dom Pedro I da coroa. Com o Acordo Anglo-Brasileiro de 1826, a Inglaterra saía em posição bem privilegiada, principalmente no comércio, onde ela recebia várias regalias, principalmente os impostos, para seus produtos. Porém, até a década de 1830, a Inglaterra tinha um governo bem conservador, o que fazia com que ela não se aplicasse com tanta força ao fim da escravidão, ao fim do tráfico negreiro. A partir da década de 1840, com a entrada de governos mais liberais, muito ligados à grande indústria, os burgueses, que não viam com bons olhos o tráfico, a mão de obra escrava, as políticas e a força que a Inglaterra lutaria contra o tráfico negreiro seriam muito maiores, enquanto se via no Brasil o comércio de escravos aumentando cada dia mais. Em 1845, a Inglaterra promulgou a Lei Aberdeen, por dois motivos principais. O primeiro é que os tratados feitos com o Brasil em 1826 iriam caducar, ou seja, as regalias, os baixos impostos colocados sobre os produtos ingleses não seriam mais os mesmos, ou seja, seriam cobrados impostos mais altos como em todos os outros países, já que no Brasil se encontrava um governo muito mais conservador e protecionista. Sendo assim, o Brasil já tinha aprovado novas regras aduaneiras, ou seja, novos impostos para produtos importados. E a segunda questão tinha a ver com justamente o tráfico de escravos. E o Brasil não queria prorrogar as suas obrigações que ela tinha com a Inglaterra de ajudar a combater com o tráfico de escravos no Atlântico. A Lei Bill Aberdeen determinava que a marinha inglesa poderia abordar e visitar qualquer navio, qualquer barco, qualquer navegação da qual eles tivessem a suspeita de praticar o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. A Lei Aberdeen, ela se baseava no Tratado de 1826, onde os ingleses entendiam que eles tinham um direito perpétuo de lutar contra o tráfico negreiro. Argumento que os diplomatas e o governo brasileiro diziam que não era legítimo. Essa lei britânica isolou o Império Brasileiro dos outros estados modernos, o fazendo parecer uma nação pirata, bárbara e pilhadora. As tensões diplomáticas entre o Brasil e a Grã-Bretanha aumentaram muito nesse momento. E 5 anos depois da Lei Aberdeen, em 4 de setembro de 1850, foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz. Nesse momento, no Brasil, já havia uma grande quantidade de escravos devido ao grande aumento do tráfico de escravos nos anos anteriores à lei. Fato esse que tirou um pouco a pressão dos fazendeiros e dos grandes produtores que precisavam da mão escrava para poder manter o seu negócio. Com o estabelecimento da Lei Eusébio de Queiroz e com o fortalecimento da repressão brasileira, o tráfico praticamente acabou em alguns anos. O que sobrou foi justamente deslocamentos internos devido à grande quantidade de escravos que tinham no Brasil naquele momento por causa do aumento do tráfico que tinha ocorrido nos anos anteriores. Já no campo externo, a Grã-Bretanha perdeu sua supremacia sobre o Brasil. Devido a essas tensões diplomáticas, o Brasil se afastou da Inglaterra, além de não... No campo externo, o Brasil se viu pela primeira vez um pouco mais longe da influência inglesa, já que os tratados tinham caducado e os brasileiros Já no campo externo, o Brasil se viu pela primeira vez um pouco mais longe das influências inglesas, já que os tratados não tinham sido renovados, tinham caducado, devido justamente a essas tensões que ocorreram nesses 20 a 30 anos, e a Inglaterra perdeu sua supremacia. A Lei Eusébio de Queiroz foi a lei que consolidou o fim do tráfico escravo para o Brasil, e só foi promulgada devido ao contexto histórico complexo da época, cheio de conflitos de interesses e intrigas. Essa lei é só mais um passo dado para a abolição da escravidão em 1888, do qual também foi envolto em muitos debates.